Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênção para a sua vida. Estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus. Aproveitando, se inscreva no nosso canal, dê um like, comente nos nossos vídeos, a sua opinião é importante para nós e vamos estar estudando. Nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre a Parashá de Kedushim, que significa sede santos, que está no livro de Levítico, capítulo 19, do verso 1 até o capítulo 20 e o versículo de número 27. Nós vamos fazer uma leitura de parte dessa parashá para nós podermos meditar sobre essa palavra. Disse Adonai a Moshe: fala a toda a comunidade de Israel, diga-lhes: sejam santos, pois eu, Adonai, o Deus de vocês, sou santo. Cada um de vocês honrará seu pai e sua mãe, e vocês guardarão os meus Shabatot. E eu sou Adonai, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, e não moldem deuses de metal para si. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício de oferta de paz a Adonai, ofereçam-no de modo que seja aceito. Amados, essa parashá, Deus vai fazer um pedido especial ao povo de Israel. Deus vai pedir que o povo de Israel seja santo. E por que o povo precisa ser santo? Porque o povo está se relacionando com um Deus santo. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus começa o processo de criação do mundo, a primeira coisa que ele põe em ação é separação. Ele separa a luz das trevas, ele separa a água da terra, ele separa o firmamento da terra. Por quê? Porque a palavra separação, ela tem uma conotação de santidade. E Deus está separando agora um povo que era escravo, que vivia no meio da idolatria do Egito, e ele está separando esse povo para ser seu agora. E ele, na sua santidade, ele exige do povo que o povo também tenha santidade. O nosso relacionamento com Deus, o ponto principal que deve permear o nosso relacionamento com Deus é justamente a santidade. Por que a santidade? Porque a santidade, ela vai ser o elo de ligação entre você e Deus. Quanto mais você buscar essa santificação, maior é a intimidade que Deus vai ter com você e que você vai ter com Deus. E nós precisamos dessa intimidade para que esse relacionamento, ele não seja um relacionamento de mão única, mas ele seja um relacionamento de mão dupla, um relacionamento onde eu envio minha santidade para Deus e Deus envia a santidade dele para mim. E essa junção de emanações é que vai trazer santidade para a minha e para a tua vida e aumenta a nossa comunhão com Deus. Então, o povo de Israel saiu do Egito, passou o mar, agora Deus quer que esse povo se santifique. E para isso, nessa parashá, nessa porção, Deus vai dar diversos mandamentos para o povo. Deus vai dar diversas ordenanças para que o povo siga. E para que servem essas ordenanças? Nada mais, nada menos do que eles aumentem a santidade. Por exemplo, só para a gente conseguir raciocinar bem, eu faço uma decisão de não roubar. É um nível de santidade para mim. Porque nesse quesito, eu não estou desobedecendo a Deus. E isso é válido para Deus. Só que existem outros quesitos que Deus também quer que nós sigamos o padrão que ele ensinou para nós. E esse padrão, ele vai estar expresso na palavra de Deus. Então, quando ele chama o povo e pede para o povo: sejam santos, porque eu sou santo, ele quer um relacionamento voltado para uma igualdade entre eles. Então, muitas pessoas, elas acabam dizendo assim: ninguém vai ser salvo pela lei. E é verdade. A lei, ela não é dada para salvar alguém. A lei, ela é dada para um povo que já saiu do Egito. Ela é dada para o povo que já largou o Egito, que já foi salvo.
E o ato de ser salvo, ele é um ato exclusivo da parte de Deus. Eu não posso fazer nada para que eu seja salvo ou não, a não ser receber o jugo do céu. Quando eu recebo o jugo do céu, quando eu quero me comportar como um cidadão do céu, como alguém que a sua ligação maior é com o céu, essa condição vai fazer com que eu possa ser salvo. E isso, ele vem através do relacionamento com Deus. Então, o povo saiu do Egito, já está salvo. O povo já foi liberto do Egito. O povo já deixou de ser escravo. O povo já deixou de viver no meio da idolatria. E agora, dentro dessa conjunção deles serem salvos, Deus chama eles para serem santos. E nós devemos nos preocuparmos com a santidade na nossa vida. E talvez você pergunte assim, como é que eu avalio a santidade na minha vida? É simples. Os seus atos físicos vão demonstrar a sua santidade espiritual. Se eu olho para a Bíblia e eu vejo ela como um livro que não merece ser obedecido, que não merece ter crédito, que não merece confiança, não é digno de confiança, e eu vivo a vida que eu quero viver, eu não vou ter santidade. E se eu olho para a Bíblia e a vejo como um manual de regra, de fé e de prática, e eu digo que vou obedecê-la, vou caminhar com ela, vou andar com ela, ela vai trazer a santidade para a minha vida. Então eu preciso conhecer esse livro, eu preciso conhecer o Deus da Bíblia, para que através desse meu relacionamento com Ele, eu possa ter santidade. E as coisas físicas vão sim interferir no nível de santidade que eu tenho. É por isso que Deus vai dar diversos mandamentos nessa paraxá. Ele vai dar regras sobre conceitos de atos sexuais, o que pode e o que não pode fazer. Ele vai dar conceitos até de como que você oferece ofertas. Vejam que o último versículo que eu li, ele diz assim, quando oferecereis uma oferta de paz a Adonai, ofereçam-na de forma que seja aceito. Ou seja, eu posso oferecer uma oferta e ela não ser aceita. Por quê? Se você já viu o vídeo de Aharei Moti, você vai lembrar que eu falei que para servir a Deus tem regras. Se você não viu ainda, volta lá e veja. Por quê? No livro de Aharei Moti, na paraxá de Aharei Moti, Deus vai dar ordens para o sacerdote. Quando vocês forem entrar na minha presença, façam assim, assim e assim. Esses atos físicos é como se eles servissem de testemunho para o mundo espiritual de que nós somos santificados. Quando nós fazemos algo físico, quando eu deixo de fazer algo porque eu quero alcançar um nível de santidade maior, esse nível, esse ato físico, ele vai trazer uma santidade espiritual para mim. Quando você, porque a questão de pecar ou não pecar, ela é sempre uma questão optativa. De repente, só para a gente pensar, eu estou dentro de um banco, está tendo um assalto. Aí cai lá um malote de dinheiro na minha frente. Alguém está roubando o banco e deixou cair um malote de dinheiro na minha frente. É a minha opção, eu vou decidir quando ver aquele dinheiro, se eu pego aquele dinheiro para mim ou não. Assim vai ser sempre o conceito de pecado. Ele vai ser optativo. Então, quando eu tenho a opção de fazer o errado, e eu, entre fazer o errado, eu faço o certo, sabe o que isso acontece? O que isso se transforma? Em santidade para mim. Então, eu preciso olhar para uma situação. Aquela situação, ela agrada ou desagrada a Deus? Se ela agrada e eu a faço porque ela agrada a Deus, isso vai trazer santidade para a minha vida. Se ela desagrada a Deus e eu decido não fazê-la porque desagrada a Deus, ela traz santidade para a minha vida. Então, a santidade, ela é buscada
vamos usar essa palavra, ela é buscada de uma forma física. Por quê? Porque nós estamos em um mundo físico. Por exemplo, se eu pensar numa coisa muito elevada, a Bíblia pede lá no livro de Josué, quando Josué assume a liderança do povo, Deus vai dizer para ele, olha, não se afaste a palavra da lei da tua boca. Por que Deus vai falar da tua boca? Porque a boca é físico. Quando eu falo, apesar de não sair palavras no vento, nem nada, não sai escrito o que eu falei, é apenas um som emitido, isso é físico. O som, em determinada frequência, ele é algo físico que ao bater lá dentro do nosso ouvido, ele vai ser entendido. Então, tanto que existem sons que a gente não consegue, ultrassônicos que a gente não consegue ouvi-los. Então, quando eu faço algo físico, esse algo físico vai me trazer santidade. Então, eu preciso tomar cuidado com o que eu faço. Eu preciso tomar cuidado com tudo quanto eu tomo de decisões na minha vida? Preciso. E por que eu preciso? Eu preciso porque esse ato físico, ele vai pesar na minha espiritualidade, na minha santidade. Se eu sou mais santo, se eu sou menos santo. Então, quanto mais eu agrado a Deus, mais santidade eu estou buscando. Quanto menos eu agrado a Deus, menos santidades eu estou buscando. Então, amados, eu quero trazer essa palavra para que nós possamos, no dia após dia, aumentarmos a nossa santidade. E aí, eu não vou falar de todos, mas Deus vai dando uma sequência. Deus vai dando uma sequência que nessa sequência nós vamos alcançando a santidade. Primeira sequência, primeira dessas sequências. Você honrará o pai e a mãe. Amados, existem correntes que ensinam que esse é o mandamento mais difícil de você cumprir. Honrar o pai e a mãe. E não é fácil. Não é fácil. Por quê? Quando você ainda não tem a liberdade que você gostaria de ter na sua vida, o que vai acontecer? Você é propenso a desobedecer os pais. Quando você tem a liberdade da maturidade, a liberdade do casamento, a liberdade de não estar mais sob o jugo do pai, você vai ser tentado a não honrá-lo, não obedecendo ele. Então, qual o primeiro? Deus coloca como o primordial nessa paraxá: honra o pai e a mãe. Sejam santos, pois eu, Adonai, o Deus de vocês, sou santo. Cada um de vocês honrará o pai e a mãe. O pai e a mãe é a primeira instituição de liderança que Deus coloca sobre a nossa vida. E aprender a honrar o pai e a mãe é o primeiro passo para nós alcançarmos a santidade. Então, se você, seja lá por qual for a razão, não tem o hábito de honrar o seu pai, honrar a sua mãe, você precisa rever os seus conceitos espirituais. Por quê? Esse é o primeiro ponto que Deus vai colocar nessa paraxá. Veja, Deus fala, sejam santos, porque eu sou santo, e aí ele diz, cada um de vocês, honrem o pai e honrem a mãe. Então, isso é um mandamento tão forte para a nossa vida, que Deus ele vai instituir o seguinte, que nós devemos lá no 5º mandamento, honrar o pai e a mãe para que se prolonguem os nossos dias na face da terra. Então, o fato de você honrar o pai e a mãe, a Bíblia coloca ele como o primeiro mandamento com promessa. É o mandamento que Deus diz para nós, se vocês fizerem esse, eu vou fazer isso para vocês. E qual é? Ao honrarmos o pai e a mãe, nós precisamos fazer isso, porque isso vai nos trazer mais dias de vida. Quantas vezes, quantas pessoas não acabam até morrendo antes do pai e da mãe? Não é um fator natural. Mas nós precisamos rever por que isso acontece. Porque o principal aqui, olha,
Santidade, nós estamos falando de santidade. E em santidade, Deus está pedindo, honra o pai e a mãe. Quando nós honramos o pai e a mãe, o nosso nível de santidade já começa a se elevar. Nós já começamos a sair do natural. Então, amados, depois disso, Deus vai dizer o seguinte: vocês guardarão meus Shabatot. Shabatot é o plural de Shabat. Quando Deus fala que vocês devem guardar os Shabats, o Shabatot, o que acontece com isso? A igreja, hoje em dia, ela perde muito porque ela não consegue, ela, por opção mesmo, ela não segue o calendário bíblico. E o fato de você não seguir o calendário bíblico, você perde datas que são extremamente importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa intimidade com Deus, que são como se fossem datas que Deus marcasse de se encontrar com o seu povo. E nós, quando chegam essas datas, por não nos atermos ao calendário bíblico, nós perdemos essas datas. Essas datas passam e, é pecado? Não, não é pecado. Mas se a gente conseguir guardar essas datas, nós iremos aumentar o nosso nível de santidade. Deus está falando sobre eles serem santos. O primeiro passo, honrar pai e mãe. O segundo, olhem aquilo que eu pedi para vocês guardarem. Então, esses períodos que Deus marca na Bíblia, e ele fala, olha, nesse período eu quero que vocês façam isso, 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 isso. Quando nós cumprimos isso, biblicamente, o nosso nível de santidade é elevado. Então, eu preciso tomar cuidado com o calendário bíblico? Muito. Por quê? Porque quando eu olho para o calendário bíblico vai me trazer essa santidade para a minha vida. Quando vocês olham para isso, é como se Deus ele nos desse algo a mais, algo que o ser humano natural, normal, nós na humanidade normal, nós não vamos entender. Mas se nós colocarmos a nossa vida numa busca incessante por essa santidade, depois de atitudes físicas mesmo, a pessoa vai fazer algo físico e isso vira santidade na vida dela. Quando a gente vai fazendo isso, o nosso relacionamento com Deus, ele vai ficando mais amplo, ele vai ficando maior, ele vai ficando mais íntimo. Essa talvez seja a palavra mais correta. Porque nós somos levados, irmãos, muitas vezes, a dizer que confiamos em Deus. Mas quando acontece a primeira deriva na nossa vida, o que nós fazemos? Reclamamos, murmuramos, choramos, falamos mal de Deus, achamos que não tem mais jeito para a minha vida. E não é assim. Olha o que Deus está colocando aqui. Ó. Ele coloca uma santidade, e se eu tenho esse nível de santidade, eu vou conseguir fazer com que Deus entre na minha vida de uma forma em que a minha confiança com Ele será plena, será completa. Isso só vem através de santidade. E Deus está dizendo, sejam santos porque eu sou santo. O próximo passo, Deus vai dizer para nós, não se voltem para os ídolos. Amados, quantas vezes vão surgir coisas, e a maioria delas são físicas, que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Olha, eu sempre costumo dizer para os irmãos o seguinte, se você deixa de chegar na igreja no horário, porque o seu time está jogando na televisão e você não pode ver o jogo, não pode ir para a igreja antes do jogo acabar, esse jogo está sendo mais importante do que Deus na sua vida. Esse jogo está valendo mais, está sendo mais importante do que a sua comunhão com Deus. Então, isso é um ídolo. E a partir do momento em que isso é um ídolo, isso vai tirar a santidade de você. Porque é mais ou menos assim, ó. Você está numa estrada. E aquela estrada, o limite de velocidade dela é 120 km por hora. E você está andando ali, dirigindo a 120 km por hora.
colocou lá o seu celular. Amados, imagine o perigo que é você, a 120 km por hora, desviar a atenção de dirigir para atender um celular. Quando nós falamos de santidade, é o mesmo conceito. Por quê? Nós olhamos, nós estamos caminhando e a nossa visão ela deve estar em Deus, fixada em Deus, nas coisas espirituais, mas de repente alguma coisa tirou a minha atenção de Deus. É a mesma coisa de você dirigir a 120 e perder a atenção porque foi atender o celular. Existem coisas que a nossa má índole vai querer dizer para nós que ela é mais importante do que a nossa comunhão com Deus. E nós temos que estar atento para que isso não roube a nossa comunhão com Deus. Traga para Deus toda a sua dedicação, toda a sua atenção, todo o seu interesse. Feche com Deus a alegria de tê-lo como Deus da sua vida. Eu fico espantado porque o rei Davi, quando ele já era rei, rico, ele diz assim: eu não tenho nada além de ti, Senhor. Olha a noção que o Davi tem. As riquezas, a casa, a família, tudo que ele tem. Nada vale mais do que o Deus que ele tem. Então, olha, Deus vai pedir: não se voltem para os ídolos. O que é que quer roubar a tua intimidade com Deus? O que é que quer tirar a tua atenção do Senhor? E o Senhor, ele está de olho. E ele quer ver o nosso esforço para que nós possamos nos dedicar a ele inteiramente. Não moldem deuses de metal para si. Olha, o primeiro ponto diz: não se voltem para os ídolos. É aquilo que já está no mundo. É o que já existe. O segundo ponto ele diz: não moldem deuses para vocês. Quando ele pede para não moldar deuses para nós, significa que nós não podemos criar divindades. Como é que eu posso criar divindade, Josué? É simples. Você pode criar divindade quando um filho passa a ser mais importante do que Deus na sua vida. Você cria divindades quando o teu trabalho é mais importante do que Deus na sua vida. Quando o carro que você comprou é mais importante do que o Deus da sua vida. Quando alguma coisa que você conquistou, que você criou, que você fez, se torna mais importante do que o próprio Deus na sua vida. Não tenha essa prisão. Não tenha essa cadeia. Não tenha esse aprisionamento. Por quê? Porque Deus está buscando de mim e de você uma dedicação total. Se dediquem a ser santo. Eu vou mais uma vez pedir para você, leia essa paraxá mais tarde. Depois que você terminar de ver esse vídeo, leia esse trecho. E veja aonde quais são as coisas físicas que Deus já deixa ultra claro que impede nós de alcançarmos um nível maior de santidade. Porque Deus vai dizer lá na frente o seguinte: olha, eu estou mandando vocês para uma terra que vocês vão tomar posse. E sabe por que vocês vão tomar posse dessa terra? Porque o povo dessa terra pecou demais. E a terra, olha, amados, coisa física. A terra mesmo está expulsando os moradores. A Bíblia vai usar um termo que vai dizer o seguinte, que a terra está vomitando os moradores para fora. Por quê? Eles alcançaram um nível de pecado tão grande. Às vezes, eu olho para as pessoas e as pessoas não conseguem compreender que a nossa vida com Deus, ela é o maior ponto da nossa vida. Não existe nada. Irmãos, se faltar pai, faltar mãe, se faltar irmão, se faltar família, se faltar amigo, se faltar seja o que for, Deus não te abandonará.
Se você, o Salmo 91 diz que, olha, aquele que se esconde na sombra do Altíssimo, e ele diz do Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Olha, amados, vai voar seta de dia, seta de noite, mortandade que assola ao meio-dia, e ele está descansado. Por quê? Porque Deus é a nossa segurança. Então, eu não posso me voltar para ídolos que já existem. Eu não posso voltar para ídolos que eu crio. Eu estou criando. Eu estou colocando determinada situação acima do meu Deus. E isso não é bom. Deus não quer. Deus, como a própria Bíblia vai dizer, Deus é um Deus zeloso. E esse Deus zeloso, amado, está querendo ter mais intimidade comigo e com você. Será que você está pronto? Será que você está apto para ter uma intimidade maior com Deus? Eu quero que você medite sobre isso. E depois que você faz coisas físicas, você vai ter uma junção de físico com o espiritual. Aonde é isso? Quando vocês oferecerem um sacrifício de oferta de paz. A oferta de paz, ela era tida como se você estivesse dando um presente para Deus. Às vezes, as pessoas não levam muito a sério a questão de dízimos e ofertas, de contribuir com as coisas de Deus. Amados, olha aqui, ó, é um ato físico, trazer uma oferta de paz. E esse ato físico, sabe o que ele vai nos trazer? Ele vai nos trazer uma comunhão. Então, quando vocês fizerem isso, quando vocês ofertarem um sacrifício, oferta de paz, sabe o que eu quero? Ofereçam ele de forma que seja aceito. Não faça. Vocês lembram aquela passagem que Jesus fala daquela pobre viúva que vai entregar a oferta dela? E a Bíblia diz que chega todo mundo lá, dá nota grande, oferta grande, e lá vem aquela pobre senhora, aquela pobre viúva com 2 moedinhas. E quando ela deposita no gasofilácio, a Bíblia diz que Jesus fala para os apóstolos, para os discípulos. Vocês viram quem deu mais? As pessoas devem até pensar, Jesus, é difícil. Teve gente que deu R$100 igual o outro. Jesus falou, não, quem deu mais foi aquela senhora, aquela viúva. Porque os outros deram do que estava sobrando. Ela deu tudo que ela tinha. Então, isso aqui não é uma palavra voltada para você fazer além do que pode. Nada disso. É uma palavra voltada para você fazer de forma que seja aceito. Às vezes as pessoas acham, não, isso aí não tem nada a ver. Tem a ver. Tem a ver. Tudo que você faz fisicamente, você vai ter um reflexo na sua vida espiritual, no seu lado espiritual. Então, essa é a paraxá de Kedushim, sede santo. Então, nessa semana, e a paraxá é dobrada essa semana, é a Hareimot e Kedushim. Então, depois da morte, depois que você morrer para o mundo, continue sendo santo. Se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo, faça os seus comentários aí nas nossas mensagens e que Deus abençoe sua vida. Até a próxima paraxá, onde nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. Deus abençoe você. Shavua Tov. Boa semana a todos vocês.